bem? Vamos continuar com o meu livro favorito, Libido Dominante. Hoje nós estaremos com o primeiro capítulo. Eu ia fazer o primeiro e o segundo capítulo, mas como essa parte eu acho importante a gente se ambientar bem em relação ao que é necessário, então eu vejo só a importância de nós frisarmos bem no primeiro capítulo. A gente já viu uma introdução, né, deste livro aqui, Libido Dominante. Foi em torno aí de 6 minutinhos o vídeo. Qualquer coisa eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada, ou até mesmo na descrição do vídeo. Mas, se caso vocês não tiverem visto aquele outro vídeo, não tem problema, tá? Esse daqui já vai de bom tamanho complementar tudo que é necessário, até porque o primeiro capítulo eu acho que fundamenta tudo que a gente precisa no decorrer dos outros capítulos aí, tá? Então, como a densidade desse capítulo, e aí nós nos ambientarmos muito bem nele, a partir dos outros vídeos serão segundo e terceiro capítulo juntos, tá? Então, esse primeiro, realmente, eu vou fazer só ele, porque eu acho que só nele é tanta coisa que só por Deus, né? Já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais notificações quando eu colocar mais algum vídeo, tá bom? Vamos lá. Tudo se inicia em 1773, na Alemanha, em Ingolstadt, para ser precisamente. E a gente vai conhecer um camarada chamado Weishaupt. Bom, se eu estiver pronunciando o nome do cara corretamente, né? Então, tudo neste primeiro momento em relação a esse cara que faz parte do princípio do iluminismo. Quem estava no poder naquela época era o Papa Clemente e os jesuítas. Porém, eles acabaram sendo suprimidos pelos Bourbon e pelos próprios maçons. Os maçons era a família real da França, né? Então eles tomavam conta ali de tudo naquela época de 1773. Pois é, isso tudo acontecendo ainda em Ingolstadt. Mas veja bem, eles não perceberam que ia dar um tiro no pé fazendo esse tipo de coisa. Porque com o decorrer do tempo, eles acabariam sendo atingidos pela revolução que ia ocorrer lá na França. E mal sabiam ele que o próprio rei ia ser decapitado. Bem, voltemos um pouco então ao Weishaupt. O que acontece? O próprio Weishaupt, ele foi criado pelos jesuítas. Então, assim, com a queda desses jesuítas, o Weishaupt foi muito esperto, porque ele pegou a ideia que era dos jesuítas, que era a parte de confessional, né, de se confessar, aquela parte sacramental, e ele acabou tendo uma ideia a partir daquilo. Precisamente o que significava essa conspiração, é um exame de consciência de confissão sacramental, do qual os próprios jesuítas eles utilizavam nos seus fiéis. Ou seja, as pessoas que pertenciam a esse clã, eles tinham que se confessar um ao outro. A partir daí, o próprio Weishaupt viu uma boa ideia para se utilizar desse meio aí, ou desse método, como podemos dizer, para que ele pudesse acumular informações de outras pessoas também. Então fica aí com essa ideia na sua cabeça. Daí a gente já pode ver uma certa semelhança. Eu, principalmente, que faço parte da área em si, da psicologia, a gente pode já perceber uma certa semelhança com o behaviorismo. Por quê? Porque era no intuito de controlar e prever os comportamentos. O tipo de ciência que faz isso é o behaviorismo, né? Que nós utilizamos como uma ciência comportamental, que sim tem outros métodos aí inclusos como ferramentas, né? Pois bem, você pode até me perguntar, mas assim, como é que o Weishaupt ele conseguiu ter esse tipo de conteúdo? Como é que ele conseguiu saber tudo isso em relação aos próprios jesuítas? Só que aí é que tá, o Weishaupt, ele era um pupilo desses jesuítas, né? Ou seja, tudo aquilo que o Weishaupt, misericórdia, até para falar esse nome vai ser difícil. Tudo que o Weishaupt sabia veio a partir dos jesuítas, porque era pupilo deles. Ou seja,
acabou cuspindo no prato que comeu. Veja, tendo uma forma eficaz, né, de ter uma análise total sobre a alma, ele acabou decidindo, então, se juntar à maçonaria, ou seja, os caras lá que derrubaram os próprios jesuítas, que eram os que ensinaram ele durante a infância toda, ele acabou se juntando com eles, né? Então, veja, depois de adentrar nisso tudo, ele não ficou muito lá satisfeito não, com a forma que os maçons utilizavam dos próprios métodos para conseguir o que eles queriam. Ou seja, o cara queria porque queria fazer do jeito dele e não estava satisfeito da forma como os outros faziam, certo? Acabou fazendo o Clube dos Perfectíveis. O que seriam esses perfectíveis? Os perfectíveis seriam os jovens daquela época que estavam insatisfeitos com a religião deles mesmos, né? Totalmente aí desgarrados da situação, que queriam fazer alguma coisa de diferente. Então, Weishaupt viu como uma forma de prospectar pessoas para o seu clã. Mas veja, o Clube dos Perfectíveis foi o primeiro nome dado, passou por um outro, até chegar naquilo que nós conhecemos como a Ordem dos Illuminates. O tempo vai passando e aí Weishaupt encontra von Niger. Bom, eu pelo menos acho que o nome dele é esse, né? Porque, convenhamos, nem o meu nome é complicado para falar, imagina os dos outros. Complicado. Von Niger também ele estava o quê? Insatisfeito com a performance da onde ele estava, né? Que ele também participava da ordem dos métodos iluminados. Então ele não estava muito lá satisfeito com essa situação, porque ele não gostava dos métodos ritualistas que utilizavam. Veja bem, como o povo é todo insatisfeito, né? Quer fazer tudo que eles querem da forma como querem. Ótimo, também quero. Mas eles acabaram se juntando pelo fato de quê? Porque, olha, duas cabeças pensantes, muito bem elaboradas, não é mesmo? Que estavam totalmente insatisfeitas com a situação. O que será que poderia sair de bom aí, né? Nada, absolutamente, com certeza. Com sua insatisfação, qual era a ideia de von Nietzsche? O que ele tinha de ideia era que poderia produzir ordem em decorrência do caos, ou seja, ordem a partir do caos. Nietzsche era o cara que tinha a barganha, tinha a lábia, tinha o processo da comunicação muito bem elaborado. O Weishaupt ficava meio cabreiro com ele, né? Mas assim, com a ideia que ele tinha da ordem a partir do caos, permitia com que ele fizesse, porque Nietzsche era o cara que mais conseguia pessoas ao favor deles. Era o cara, o discípulo perfeito, que conseguia discipular outros e se juntar cada vez mais. Inclusive, nessas decorrências, a gente pode perceber nomes que nós conhecemos hoje como pessoas, filósofos, que escreveram, têm suas artes aí, seus escritos, e nós achamos o máximo. Eu não estou negando o que é. Mas vejam, são pessoas que a gente não sabe nem sequer a origem se a gente não perceber, se a gente não buscar esse tipo de conhecimento, né? Por exemplo, neste caso, Goethe. Outro também, Shelley, né? Wollstonecraft, eu não vou saber falar. Mas até lá eu vou aprender, não é mesmo? Vamos lá. Tem Comte também. Inclusive, no segundo capítulo nós vamos falar de um nome muito complicado para falar, mas o final é fácil. Sade. A picuinha que Weishaupt e Nietzsche tinha era porque Weishaupt era muito tirano, muito carrasco com seus subordinados. Mas o caldo entorna quando Nietzsche ele é expulso do meio do clã, sabe? Porque Weishaupt acaba sendo perseguido, a sua seita acaba sendo perseguida, apesar de ter muitas pessoas envolvidas. Mas mesmo assim, Weishaupt tem que fugir
Tem que sair, ó, corrido do local onde ele tá, meu amigo. Com a fuga de Eisenhower, ele acabou deixando para trás toda a documentação, todos os seus escritos, perfeitamente o que ele queria fazer, da forma como ele queria. E aí o pessoal achou. E aí o que acontece? Em vez deles documentarem, né, fazer o que tem que fazer, prender as pessoas que estavam envolvidas nisso tudo, não, vamos fazer o quê? Vamos colocar aí para todo mundo ver, não é mesmo? Foi a partir daí que houve um boom explosivo de pessoas adeptas a esse tipo de seita. O Eisenhower, ele era adepto aos escritos de Holbeck. As ideias de Holbeck era que o homem ele só conseguiria ter a felicidade a partir do momento que ele abolisse a parte religiosa total. Que, de certa forma, a própria religião fosse substituída por uma ideia mais científica, elaborada. E, no caso, o homem, ele é a expressão da lei natural de causa e efeito. O que não é muito diferente daquilo que o próprio Nietzsche ele entendia em si em relação ao que ele precisava, né, de ordem e caos. Mas aí utilizava do próprio homem como mecanismo, né, de uma máquina chamada homem para que exercesse tal ato. Para que isso tudo ocorresse, era preciso derrubar aqueles que estavam no trono para que fosse substituído pela ciência nas ideias de Eisenhower, Holbeck, e no caso o Nietzsche também, que estava ali junto, apesar das picuinhas que eles tinham entre si. Só que só isso não bastava para o Eisenhower. Ele queria mais, ele queria que as pessoas, elas de certa forma se voluntariassem definitivamente por si só a respeito de todas essas questões, né? Daquilo que eles proporem, as pessoas elas adquirissem voluntariamente, sem questionamento. Ou seja, de certa maneira que elas fossem mais receptivas àquilo que eles propunham como ensinamento, entendeu? Só que ao mesmo tempo elas não teriam nenhum tipo de restrição, obstáculo à liberdade que elas iam ter. Dessa forma, propondo assim o Eisenhower, lembra da forma como os jesuítas colocavam a parte sacramental do confessar? Então, a partir do momento que a pessoa ela se confessasse, ou seja, ela despojasse de tudo aquilo que ela tinha de conteúdo sobre si mesma, de análise de dados, ela ia colocar à disposição de outro nessa confiança. Esse outro ele ia conseguir todo o material necessário sobre essa pessoa. A partir disso, eu conseguiria fazer tudo o que eu quisesse com você, porque eu tenho todos esses dados. Será que isso te lembra alguma coisa hoje em relação à internet? A relação a como você fornece os seus dados. E hoje está muito mais efetivo, muito mais fácil da gente conseguir isso. E nós fazemos voluntariamente, porque nós queremos ter o resultado, ou seja, ter aquilo que estão nos oferecendo, como, por exemplo, um curso, ou até mesmo entrar nas mídias sociais, né? Isso, a gente tem que fornecer dados que são nossos, na qual as pessoas sabem de fato aquilo que nós gostamos e acabam aparecendo um monte de coisa aí na sua tela e fala assim, nossa, mas eu nem quis isso aqui, mas acabei comprando ou adquirindo, porque de certa maneira todos sabemos, ou no caso sabem, o que você gosta de fato, porque você voluntariamente ofereceu esses dados e as pessoas acolheram e acabaram te oferecendo várias coisas. E isso ocorre principalmente com relação à parte sexual do negócio. Porque é uma das coisas primordiais do ser humano. É como beber água, é como se alimentar. A gente precisa se relacionar. E veja só que engraçado, né? Eu não estou dizendo aqui que isso não é uma forma eficaz, que realmente pode ser de boa utilização.
até porque nós usufruímos mesmo, e acaba sendo um mercado de troca de informações, na qual eu proponho para você, você propõe para mim, e ambos têm esse tipo de voluntariamente decidido a compartilhar do mesmo poderio e ideias. Só que tem pessoas que vai utilizar isso, claro que pro mal, né? Não tem lógica. Só que as pessoas compreenderam que a parte de libertação sexual você consegue ter essa facilidade muito melhor. Por isso que hoje o mercado maior que temos é o mercado pornográfico, é o mercado que mais bomba, é o que gera bilhões, perdendo até para cosméticos. E a partir disso, quem teve esse entendimento crucial e inicial foi o próprio Eisenhower. Só que antes os jesuítas já utilizavam, só que eles não entendiam, eles não sabiam muito bem. Não é que eles não sabiam, mas o que poderia ainda proporcionar a partir disso. Você acaba sendo conhecido, as pessoas te propõem coisas, e a partir dali você vai fornecendo informações, né? E pessoas de má índole, elas vão te manipular enredar naquela situação, e você vai continuar ali. Quantas e quantas vezes nós vemos aí pessoas comentando, falando, pastores falando, faça isso, que você terá aquilo e tudo mais, e as pessoas caem. Vocês entendem qual é o nível do negócio? Mas você pode falar, Ingrid, mas aí você tá falando de uma coisa nada a ver. Você tá falando só do quê? De controle político, libertação sexual. Mas, gente, o ser humano, desde quando é ser humano, ele tem necessidades. E a partir disso daí a gente utiliza como meio. É uma ferramenta. E a ciência behaviorista, ela funciona, e ela funciona muitíssimo bem. Claro que nós utilizamos para que tudo ocorra de acordo com o que é proposto, com o código de ética, mas tem pessoas que vai utilizar para o mal, sim. A ideia de Eisenhower era o quê? Que a partir do comportamento humano, de gestos, de forma de linguagem, o apontar, o olhar, o levantar da mão, se está suando ou não, tudo isso fosse favorável para conseguir-se ter análise de dados necessárias sobre o ser humano. Ora, diga os religiosos, o marketing digital, tudo é comportamento humano, é experiência do comportamento humano. Com o povo aí, tudo já começando a enlouquecer voluntariamente, era preciso, então, substituir a própria religião, ou seja, aquilo que era para domínio do povo, de certa maneira, para um controle social, tinha que ser substituído, porque a religião em si era de conduta moral. Para essas pessoas já não condizia. Eles queriam a liberdade total. E tendo a liberdade total, você acaba sendo imoral, né? Então, já que nós não íamos ter o controle pela moral, ia ter o controle pelo quê? Pela ciência. A ciência ia ditar todas as regras que nós precisamos. Isso tudo foi uma questão inventada, né, por Auguste Comte, né? Agora tinha esse controle político total, né, em relação às pessoas, o que poderia ser considerado uma utopia para Comte, né, e uma distopia para Aldous Huxley, que ele comenta disso aqui também. Bom, este livro é super interessante. Eu espero que você goste do conteúdo que você está vendo aqui no canal. Se inscreva, por favor. Comente aqui alguma coisa que você achou interessante do livro. Nós nos vemos nos próximos capítulos por aí. Em relação àquele que tomou conta da própria seita, foi Bode, eu acho que é o nome esse. Com a saída de Eisenhower, Bode acabou tomando conta da liderança, em sentido à França, que é o local onde tudo vai começar realmente dessa revolução
sexual e um descontrole total do povo. Eu te vejo no próximo vídeo, espero que você goste do canal e até mais!